Fala, massa, torcida de última hora do Mercadão da Bola. Temos aqui um corte para repercutir a notícia de momento que é Reinier podendo chegar aí ao Galo. Jogador aí que foi contratado por uma baba de dinheiro, né? Uma transferência aí do Flamengo para o Real Madrid. Então é um jogador aí que tem algo especial que chamou a atenção do time europeu. Então pode estar chegando o Galo aí. Vamos dar uma olhada nessa notícia, tá curioso para saber tudo sobre o jogador, vamos conferir nesse corte. Quero deixar os créditos aqui a Itatiaia, link na descrição. E bora ver aí que história é essa de Reinier no Galo, bora! E aí, o Atlético no mercado, buscando reforços, de repente chega a notícia que jogador, meia do Real Madrid, entra no radar do Galo aí. Que história é essa, Rubem Júnior? Boa noite. Olha só, Romano, boa noite. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h45. E você se lembra bem a respeito das últimas falas, né? Do Rafael Menin, também de toda a diretoria do Atlético, o Paulo Brax, sobre a postura do Atlético, acima de tudo, no mercado, para usar a criatividade e, evidentemente, ter controle e segurança do elenco que foi formado no início da temporada sem precisar negociar ninguém. Até porque vai chegando propostas, o Atlético trabalha hoje em dia com o seu elenco, até mesmo tendo o técnico Cuca passando para a diretoria algumas necessidades. E a informação que surge hoje do Reinier, você se lembra bem? Atleta muito jovem ainda, tem os seus 23 anos, revelado pelo Flamengo. E em 2019 para 2020, depois daquele ano super vitorioso que teve o Flamengo, foi negociado com o Real Madrid por 136 milhões de reais. E o Reinier acabou não indo com o Real para a disputa do Mundial de Clubes. O que surge é que o Real vai emprestá-lo, o Atlético não confirma, mas busca, dentro do que tem como necessidade para a temporada, buscar contratações pontuais. O Reinier, ele completou 18 anos, né, em 2019, depois foi para a Europa, primeiro foi para o Real Madrid Castilha, depois acabou sendo emprestado aí para o Borussia Dortmund para ganhar uma certa experiência, conquistou a Copa da Alemanha, depois rodou também, ainda ganhando um ouro olímpico pela seleção do Brasil. Aí ele volta para a Espanha para defender o Girona, depois o Frosinone da Itália e na última temporada foi pro Granada. E ainda não faz parte dos planos do Real Madrid, então vamos aguardar, até porque a concorrência é pesada, mas é um nome que pinta neste momento no mercado, Romano. E aí, Edu, bom nome? Ótimo nome. Se o Atlético conseguir, dentro dos moldes que o clube pretende, né? É excelente nome, é jovem, muito bom atacante, não deu certo na Europa, como vários brasileiros e garotos que vão muito cedo e retornam para recuperar o bom futebol, a boa fase, mas é um jogador que tem a capacidade de jogar como centroavante, pelo lado esquerdo do campo, muito bom na pressão, na saída de bola do adversário, que é algo hoje que o futebol mundial pede e se encaixaria perfeitamente nesse Atlético, que tem jogadores com essa característica. E o Reinier fez parte daquela seleção brasileira campeã olímpica. Sim. Que tinha Arana, Gabriel Menino, o Paulinho, que também passou pelo Atlético, jogadores que passaram por aqui. Acho que se encaixa bem no perfil do que o Atlético tem buscado nas últimas temporadas, mas principalmente no atual momento, se vier sem custo. Aí ele é aquela contratação criativa, muito bem feita de mercado para um clube que está com tantos problemas para gastar dinheiro com reforço. Você consegue enxergar o Cuca encaixando ele no Atlético, de repente, meio campo, talvez? Ele pode jogar como... Hoje o Atlético, Romano, o Atlético não tem aquele articulador, né? Hoje o Atlético joga com o Hulk de centroavante, às vezes, nesse último jogo, o Dudu jogou como segundo atacante, com o Rony jogando pelo lado, o Scarpa iniciou como um meia-direita, depois voltou para o meio de campo para fazer um papel de segundo homem. Não tem aquele posicionamento fixo, né? Em determinado momento, o Coelho jogou como ponta esquerda, o Rony pela direita, o Hulk centralizado, o Scarpa. O importante é você ter elenco, cara. Por exemplo, o Coelho, que foi o principal jogador do Atlético no primeiro semestre,
Ele tá ausente. Você precisa ter peça de reposição. O Júnior Santos acho que pode virar um centroavante junto com o Hulk. E aí você pode utilizar o Renier ali pelo lado esquerdo de alguma maneira ou até centralizado. Quem ganha com isso, caso aconteça, é o Cuca, é o Atlético e vai cair naquele discurso que a gente prega aqui há muito tempo, né? Acabou esse negócio de 11 titulares. Você vai ter quem tiver no melhor momento iniciando os jogos e quem não tiver num momento tão bom terminando as partidas. O que importa é que todos estejam entregando, que o que entrar não deixe acontecer uma queda técnica e eu acho que seria um grande reforço o Renier chegar pro Galo. E sem contar que o Atlético tem nem segundo semestre ainda, né? Porque a gente não tem nem um terço do Campeonato Brasileiro. Mas segundo semestre porque nós estamos aqui no meio do ano. Com muitos jogos. Vai precisar, cara. São jogos decisivos, são jogos importantes. Imagina, se o Atlético realmente contrata o Renier, você vai ter como opção para todos esses jogos decisivos Rony, Coelho, Júnior Santos, Renier, Hulk, Scarpa, Dudu. Só do meio para frente são 7 nomes importantes e todos eles com condição de serem titulares. Provavelmente eu esqueci algum aí. E do meio para trás aí que a coisa já aperta. Você já tem um reforço do Arana que volta. Finalmente você vai ter o seu principal lateral esquerdo. Voltando o Arana, você ganha um reforço no meio, que é o Rubens, que é um dos jogadores que tem mais entregado nesse Atlético em 2025. Você ainda vai necessitar do primeiro volante, que o Cuca tanto pede, ele tem razão, e em caso de saída do Igor Rabelo, que é o que vem sendo dito, o Atlético, na minha opinião, precisaria ir ao mercado atrás de um outro zagueiro. E além dessa possibilidade do Renier, o Atlético está no mercado atrás de outros, né, Rubens? Pois é, Romano, e essa reformulação do elenco, né, que acontece durante a temporada, alguns nomes que até não estão dando certo no momento, aí você abre uma brecha para a folha salarial ficar de certa forma mais tranquila, né? Tem alguns nomes que ainda tem mercado e que não corresponderam com a camisa do Atlético. Você pega um Bernard, então tem muita coisa acontecendo nos bastidores e como sempre disse o Paulo Brax, o Atlético trabalha com muita cautela sobre qualquer tipo de ação e acima de tudo também com responsabilidade financeira. Pelo menos é esse o pensamento. Alguns nomes estão indo já com o contrato, né? Para a reta final. Você pega aí um Igor Rabelo que tem o contrato se encerrando no final da temporada e hoje no elenco é o atleta que está no Atlético por mais tempo, chegou em 2019, então muitas situações acontecendo, a gente segue de plantão, apurando, aí a gente também pode passar para o torcedor do Atlético que a diretoria vem trabalhando sim para fazer contratação pontual e também para renovar o seu elenco com peças que não corresponderam até então e podemos ter sim, né, nessa parada aí para o Mundial de Clubes, novidades nos bastidores do Galo, Romano. Valeu demais, Rubens. Muito bem, Massa Atleticana, temos aqui o Transfer Market do Renier. Vamos dar uma olhada em algumas características do jogador, preço de mercado, como que foi essa passagem dele aí pela Europa. Renier, vamos lá. Jogador de 23 anos, natural de Brasília, altura 1,85, é um meia atacante. Foi vendido por uma baba de dinheiro, hein? E Flamengo. O Flamengo sabe vender jogador, né, meus queridos? Infelizmente, isso é uma qualidade que a gente tem que exaltar, que, vende os caras numa baba de dinheiro, mais de 120 milhões de reais que foi a sua transferência. Jogador aí que foi transferido para o Real Madrid em 2020, em 2022 foi emprestado para o Dortmund, onde voltou para o Real em 22 mesmo, em 23 emprestado para o Girona, 23 mesmo, ficou pouco tempo aí no Girona de empréstimo, voltou para o Real, do Real emprestado para o Frosinone, do Frosinone voltou para o Real e do Real voltou para o Granada, que é a temporada atual dele, 24-25, onde jogou aí 24 jogos, 24 jogos, 1 gol, 4 assistências. Esses foram os números aí do Renier. 35% dos jogos como titular, né? Lá no Granada, a sua última equipe, atuando pela Liga B, né? Liga 2 aí do Campeonato Espanhol. 23 minutos em campo, né? Menos de 50%, muito baixa a minutagem. 8% de participações em gols. Então é claramente uma aposta, claramente aí o Galo buscando ser criativo no mercado. O Edu Panzi rasgou elogios aí ao jogador,
né, no programa aí da Itatiaia Esporte. Então, é torcer para que venha, se for chegar mesmo, chegue para somar, chegue para ajudar o Galão nesse segundo turno aí, né, da temporada, onde vai ser bem pegado, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, muitos jogos, então pode sim chegar para somar. Quem sabe não rebenta aí, retome esse brilho, né, que o Real Madrid enxergou nele aí no Flamengo, e quem sabe possa até render fechando com o Galo aí, o Galo, quem sabe, comprando ele, né, depois de um empréstimo aí, não consiga fazer uma boa venda, né, é um jogador aí ainda a ser lapidado, o Cuca pode tirar muito proveito aí desse jogador. Mas comenta aí, vale a aposta? Bom, o Galo tá sem grana, então eu acho que vale sim, vale a aposta, depende aí dos moldes também da negociação, que a gente ainda não tem informações. Mas a qualquer momento, a qualquer atualização, se o Galo for trazer o jogador, eu trago aqui pra vocês com as notícias do Galão em mais um corte, beleza? Vou ficando por aqui. E eu fui.